Olá a todos, um bom dia na paz do Senhor. Eu sou Hamilton. Muito lindo ver a Igreja de Jesus reunida domingo de manhã, após uma festa de celebração do Papoco, não foi não ontem? Eu dancei muito aqui ontem, viu? Legal, a Igreja de Jesus, na verdade o Arraiá, a festa dos GRs, né? Os GRs se reuniram, convidaram, trouxeram gente, foi muito lindo. E o GR é esse lugar onde a gente é amado, a gente cuida, é cuidado. Eu tive uma experiência essa semana de celebrar a Deus o poder de transformação que existe no grupo de relacionamento. Um casal amado dessa igreja, né? O Diego e a Nájila, eles eram casados no civil, né? E aí enrola, casa, vamos pensar no casamento. Aí Deus falou com a irmã Nájila na segunda-feira que era tempo de casar. Precisavam receber as bênçãos de Deus na família. E aí Deus falou com ela na segunda-feira, já articulou o GR, já ligou ao pastor Hamilton, você pode fazer o casamento, vai ser lá no Horizonte. Eu disse, topo na hora. O GR se reuniu, organizaram tudo, sexta-feira ontem foi o casamento deles para a glória de Deus. E o GR contribuiu para a transformação de uma família. Amém, gente? É isso aí, a Igreja de Jesus. Inclusão, transformação, comunhão. Você que vive na solidão, vem com a gente andar em comunhão. Espaço Conexão no final lá, se você ainda não participa do grupo de relacionamento, você vai conseguir um para você entrar essa semana mais perto da sua casa. Amém, gente? Rola casamento. Ontem aqui rolou um casamento aqui no Arraiá também, viu? Vocês viram a noiva aí? Foi lindo, lindo, lindo. Alegria de Deus entre nós, transformação. Eu queria dar aqui uma indicação, uma recomendação pastoral aos pais. Começamos as férias hoje, né? Papai e mamãe vão ter seus filhinhos 24 horas em casa. E a recomendação é, não dê telas às suas crianças. Amém, gente? É muito fácil, a tela na mão, anestesia o menino, mas impede o menino de pensar, de agir, de correr. Então eu sugiro que você leve ele para a praia, né? Vai brincar na areia. Se você mora no condomínio, desce com ele, vai brincar nos brinquedos, porque é isso que eu faço com a minha filha. Tela não pode, gente. Nós temos falado isso incansavelmente nessa comunidade. Os seus filhos precisam de vocês. E esse tempo agora é tempo de ministrar, de ensinar a palavra de Deus, de viver com eles esse tempo. Não é fácil, né? Eles têm mais energia do que a gente, né? A gente cansa, né? Mas é investimento na vida deles para a glória de Deus. Amém? Vamos passar a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 139. Os últimos 2 versos nós cantamos aqui, né? Salmo 139, versos 23 e 24, deve aparecer na tela aí para vocês. Salmos 139, versos 23 e 24. O texto diz assim: Deus examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado. Deus falando conosco hoje pela manhã. E guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Pai de nosso Senhor Jesus, a tua igreja se reúne hoje pela manhã para celebrar a vida, para celebrar Jesus, o poder de Deus liberado através dos grupos de relacionamento, tua palavra, tua presença entre nós. E nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco hoje sobre a consciência da tua presença em nossas vidas. Na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez, precisamos ter a consciência que Deus está conosco em todo o tempo. Fala conosco, é que eu te peço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo marcado pelo desejo desenfreado e pela crise dos sentidos. Os nossos sentidos foram embotados pela queda. E nós somos seres de desejo. Como disse São Bernardo de Claravaux, ele era um místico do século XI, século XII. Veja o que ele diz.
Deus te fez um ser de desejo e o teu desejo é o próprio Deus. Deus nos criou para desejar a Ele mesmo. Ele criou em nós o desejo de desejar a sua presença, a sua palavra, a comunhão com Ele. Sendo assim, Ele nos fez com capacidades de querer, de almejar, de procurar algo que nos traga satisfação. Porém, a queda trouxe o descompasso. O nosso desejo hoje está deturpado. Nós desejamos aquilo que Deus não deseja. Os 5 sentidos, então, são veículos da comunicação entre nós e o fruto do nosso desejo. Veja o texto de Gênesis capítulo 3, nós percebemos que os 5 sentidos foram tocados no momento da queda humana. Veja capítulo 3, verso 1 de Gênesis, diz assim: a cobra ou a serpente era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. E ela perguntou à mulher, ela ouviu, a audição foi tocada. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A audição da mulher é tocada com uma dúvida sobre a palavra de Deus, assim como o inimigo faz com a gente. Será que vale a pena você andar com Deus? Será que vale a pena você viver grupo de relacionamento? Os verso 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. A visão e o paladar e automaticamente o olfato. Ela viu que o fruto era bom, comeu e sentiu o cheiro. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí ela apanhou a fruta, o tato, e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. A queda humana é uma desconfiguração dos nossos 5 sentidos. Todos os 5 sentidos estão deturpados. E por isso nós vivemos uma crise de sentidos que traz como resultado a deturpação da satisfação do prazer humano em contraposição ao propósito de Deus. Não é pecado o sexo, foi Deus que criou para o casamento. O pecado é a prostituição, é a lascívia, é o adultério. Todos os desejos que nós temos, nós podemos satisfazê-lo ao modo de Deus. Amém, irmãos? Mas veja que essa sociedade pós-moderna tem algumas inclinações e deturpações de cada um dos sentidos. Veja, na audição, a necessidade de ouvir coisas que afagam o seu ego. Você gosta de ouvir aquilo que você quer ouvir. Quando você é confrontado por alguém, esse cara está errado, né? Mas veja o que diz o texto de 2 Timóteo 4, 2-4. Paulo dizendo a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo, olha o texto, em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade de Deus, voltando-se aos mitos. Nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, mas não queremos ouvir a palavra de Deus que nos repreende e nos direciona. A gente quer coisa que traga coceirinha para o ouvido, né? Quando a palavra de Deus vem, rapaz, sai dessa porque é furada. Aí você fica flertando com o pecado. Você fica numa transação de racionalização do pecado em detrimento à vontade de Deus. Nossa audição está deturpada. A visão, a cegueira espiritual de uma agenda anti-Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era fez o que, gente? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É uma agenda anti-Deus, é uma cegueira espiritual que os homens foram assim feitos pelo inimigo de Deus. Nós não conseguimos enxergar a vontade de Deus, estamos cegos espiritualmente. E até o crente em Cristo, muitas vezes, quando começa a flertar com o erro, com o pecado, a sua visão vai ficando turva, meu irmão. Eu te convido hoje pela manhã
abrir o seu coração e limpar a sua visão pelo poder que há na palavra de Deus. A palavra de Deus limpa. É o para-brisa sendo limpo hoje. O nosso paladar, a geração da fala destrutiva nas relações interpessoais. Para além da nossa alimentação, né? Que a gente está aí sendo bombardeado pelas comidas do fast food, né? O mercado, as comidas prontas e cada vez mais os enlatados, os artificiais. Nós acostumamos com a gordura, com açúcar, né, pastor Mano? Misericórdia, né? Mas essa geração, para além dessa alimentação desenfreada, ela não sabe usar a sua boca. Nós não sabemos usar a boca. Veja o que diz Mateus 12:34. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa marcada pela ira, pela grosseria, pela maledicência, ela traz à tona aquilo que está dentro dela. Como está a sua casa, meu irmão? Você tem tido equilíbrio na sua casa, na sua fala? Sua mulher chega perto de você e você já explode. Ela não falou nada, ela ia falar alguma coisa, você nem deixou. Porque você está à flor da pele. E possivelmente, ao longo da semana, você não tem tido consciência da presença de Deus. De que Deus está com você em todo o tempo, inclusive lá na sua casa, quando o caos começa a ser instalado. Como você tem usado a sua boca? Para abençoar, com equilíbrio, sua palavra tem sido temperada com sal, ou você está sendo aí, como eu chamo, do crente bombinho, né? Qualquer coisa explode. O paladar foi afetado. O olfato também foi afetado. Em uma sociedade que vive o cheiro da morte em face do bom perfume da vida. Segundo Coríntios 2, 15 e 16, Paulo diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio faz o que, gente? Exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância da vida. Ao longo da semana, sua casa exala que perfume? O perfume de Cristo ou o perfume da morte? Jesus está querendo transformar a nossa casa, irmãos. Por isso a importância do grupo de relacionamento, onde a gente senta à mesa e partilha e diz da nossa doença, e Deus começa a nos curar. E aí a casa que tinha grosseria começa a ter paz. A casa que tinha traição começa a ter fidelidade. E o bom perfume de Cristo começa a ser exalado dessa casa. Amém, gente? Eu creio nisso. O olfato foi prejudicado. E por fim o tato. O culto à amoralidade individualista. Meu corpo, minhas regras. Você já ouviu isso? Na internet, na sua casa, no trabalho. O nosso tato, culto à amoralidade. Eu não diria aqui somente a imoralidade, que é o desvio do padrão de Deus. Mas a amoralidade não tem regras para a moral. É uma sociedade amoral. Olha o que Paulo diz em Romanos 6,12. Não ofereçam os membros do corpo de vocês a quê? Ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O que nós estamos tocando aí ao longo da semana? O que nós estamos teclando ao longo da semana? Deus está no WhatsApp, viu, gente? Deus está no Telegram. Deus está no Twitter. Quando você fica chateado com um político e mete o pau nele, não é não? Deus está vendo o Twitter. Pensa que ele não está vendo, né?
Ele está em todo lugar, vamos ver isso no Salmo 139. Cuidado com aquilo que você está pegando aquilo que não é seu, é dos outros. Além disso, a sociedade que nós vivemos é marcada pelo relativismo, tudo é do jeito que você pensa, cada cabeça é sua sentença, não há mais um padrão de valor, tudo é relativo. Ou ainda o pluralismo religioso, todas as religiões levam a Deus. Ou por fim, o ateísmo, não creiam em nada. As pessoas não querem mais acreditar em Deus. O ateísmo ou o pluralismo religioso são duas facetas extremas da modernidade ou da pós-modernidade. De um lado, não se crê em nada. Nós temos os ditos ateus. Mas eu tenho dificuldade de tratar um ateu puro. Porque qualquer dor de barriga, se a mãe dele ficar doente, se o câncer acometê-lo, ele vai dizer, meu Deus, me ajude. Então eu acho que nós não temos ateus práticos, nós temos ateus teóricos. Ele é ateu até que a doença, a dor, possa alcançá-lo. Entretanto, o pluralismo religioso é interessante, ele vale para todas as religiões, menos para o cristianismo. Quando você se posiciona em Cristo, na palavra de Deus, como algo exclusivo, aí o pluralismo deixa de ter valor. Tem valor para todos, menos para o cristianismo. Me parece que essa agenda anti-Deus tem preocupação não com todas as religiões, mas com o cristianismo, com a palavra de Deus. Veja o que diz o texto que nós vamos ler na sequência. Hebreus capítulo 11, verso 6. Os ateus que não acreditam em Deus, vale a pena ler esse texto, Hebreus 11, 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, pois quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, o próprio ateísmo é uma expressão de fé, né? O ateu tem fé, o ateu crê que Deus não existe. Nessa era da pós-verdade e das fake news, quanto mais divulgada uma mentira, nos parece que ela vira verdade, né? Pela quantidade de vezes que eu digo a mentira, nos parece que ela vira verdade. E o ateísmo, no meu entendimento, é uma fake news anti-Deus que tem sido proliferada de tal forma de que você ouve, Deus não existe, Ele perdeu o controle se Ele existiu ou se Ele existe, e o universo está à deriva. Será que Ele existe? Você pode estar perguntando hoje aqui. Se sim, como podemos ter certeza? Será que aquilo que não se vê é inexistente? Nós temos essa dificuldade de acreditar que algo que eu não vejo é verdade. Mas você vê o vento? Você está vendo o vento passar aqui na tenda? Não, né? Mas nós podemos percebê-lo. Você pode ver o calor? Não, mas você pode percebê-lo. O frio, o calor, as sensações humanas são invisíveis, mas perceptíveis aos sentidos. O fato é que Deus não pode ser colocado num tubo de ensaio de laboratório para ser provado. Como vários sentimentos humanos também não podem. Mas eu gostaria de dar 3 razões para você acreditar, você que me ouve de repente, ou veio aqui pela manhã e está procurando algo na sua vida que você não encontrou na filosofia, nas religiões ou em qualquer outro lugar. Deus existe. Essa é a premissa da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. A existência de Deus não é algo a ser provado pela Bíblia. A Bíblia pressupõe que Deus existe. Entretanto, a natureza, o homem, a história demonstram a sua existência. Amém, gente? Santo Tomás de Aquino, um filósofo do século XII, ele pensou sobre isso, sobre algumas provas da existência de Deus. Eu gostaria de falar sobre elas antes de entrar no texto. Ele retoma Aristóteles quando diz que no universo é um resultado de causas, né? Existe uma causa de cada coisa. Por exemplo, essas cadeiras têm como causa
Por exemplo, quem fez o material, o plástico, né? Então, tudo tem uma causa primária, mas quem criou todas as coisas? Qual é a causa não causada? Aristóteles chamava isso de um motor imóvel. É um motor que não tem start. É um motor que não tem partida. Ele é a sua própria partida. E aí, São Tomás de Aquino retoma Aristóteles e propõe 3 argumentos sobre a existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico. O universo tem uma causa. Amém, gente? Você não foi causado por uma explosão. O Big Bang afirma isso, né? Mas eu acho interessante dizer que o universo veio do acaso e me vem a ilustração de um monte, imagine essa tenda repleta de resma de papel e colocássemos uma dinamite em todo ao redor e quando a gente explodisse e dinamitasse, surgisse aqui uma biblioteca com livros organizados. Isso é a ilustração do acaso. Não é possível um universo tão ordenado a partir do acaso. O argumento antropológico, o homem como imagem de Deus e a crença universal. Em todos os lugares do universo existe um senso de verdade, um senso de erro e acerto. O homem é a expressão da imagem de Deus. E além de mais, o argumento teleológico, tudo tem um propósito no universo. Nada se perde, tudo se transforma, diz Lavoisier. Amém, gente? O Deus que nós servimos é o Deus que deu start a tudo. E você está aqui hoje como fruto dessa graça, dessa história que começa na eternidade e vai voltar à eternidade. Podemos vê-lo e tateá-lo na beleza estética da natureza criada. Romanos capítulo 1, versos 18 em diante. A natureza revela o Criador, os seus atributos e o seu eterno poder. Paulo diz em Atos capítulo 14, nele nos movemos e nele existimos. Ele criou as estações, ele promove para justos e injustos a colheita, o sol, a lua, o universo para todos nós, como grande planeta, como nossa grande casa. Sua palavra está nos dizendo hoje pela manhã, nossos ouvidos tocados agora. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deixe de ouvir o mundo, as pessoas, ouça o que Deus tem a te dizer. Você é filho amado. Você não precisa fazer nem mais e nem menos para Deus te amar mais ou menos. Ele te ama do jeito que você é. Podemos sentir o cheiro e os sabores da vida cotidiana em todo tempo e lugar, porque Ele nos deu a graça, estamos vivos, com saúde. Ele nos trouxe aqui para perceber que a sua presença está em nossa vida, no leito de morte ou no berço do bebê que nasceu. Amém, gente? Na alegria, na tristeza, podemos perceber sua presença. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui. A consciência da presença de Deus em tudo, em todos e em todo lugar. O texto que nós lemos é o final do Salmo 139. Depois de Davi pensar sobre a onisciência de Deus, Deus sabe tudo. A onipotência de Deus, Deus tudo pode. E a onipresença dele, ele está em todo lugar. Quando ele toma consciência desse Deus que o cerca, ele diz no versos 23. Ó Deus, já que tu me vês, me percebe, que sabe tudo de mim, sabe aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Diante desse Deus que tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar, o Senhor quer fazer um scanner do nosso coração hoje pela manhã. Né? De repente você teve uma suspeita de câncer aí, de alguma doença, você vai fazer um exame, né? Que é um scanner do seu corpo, para ver se detecta algo que está, alguma célula que está em descompasso. É isso que Deus quer fazer hoje aqui. Porque de repente a gente passa uma semana avassaladora, né? De tanta coisa, acorda às 5 horas, vai dormir meia-noite.
a vida passa por você, mas você não passa pela vida. Você não para pensar onde Deus estava querendo dizer algo para você. Você vive no cronos, no tempo relógio. Mas Deus está querendo nos mostrar que é possível viver o kairos de Deus, a sua presença que intervém em todo o tempo na nossa vida. Vamos ao texto, Salmo 139. É um texto de categoria literária chamada Salmos. Talvez são os textos mais lidos da Bíblia, né? Os textos mais lidos pela humanidade. João Calvino diz que em toda a Bíblia é Deus falando com o homem. Mas no Salmo, gente, é o homem falando com Deus. Nós nos identificamos com o salmista porque ele está, como nós, muitas vezes cheio de fé. Por uma ocasião, ele entra num processo depressivo. Veja, a transitoriedade, a volatilidade dos sentimentos humanos. É isso que nós podemos perceber nos Salmos. E aqui nesse Salmo, Davi fala do seu coração, da sua autopercepção de Deus. Esse homem que era um estadista em Israel, tinha tempo para pausar na presença de Deus para percebê-lo. Amém, gente? Nós achamos que o tempo não nos permite perceber Deus. Porque a minha vida é maluca, né? Acordar de manhã, preparar a mochila dos meninos, lanche, leva para o colégio, trabalha, volta. Essa é a nossa vida. Mas veja, ele é um estadista. Ele tem tempo na sua agenda para estar com Deus. Eu diria que não ter tempo para Deus, gente, é perda de tempo. Você viver uma vida automática vai trazer doença para você. Aí o leito vai fazer você parar. Sabia disso? Segundo Samuel, capítulo 23, verso 1 e 2, diz assim: estas são as últimas palavras de Davi, isto é, Davi, filho de Jessé. Davi que foi tão exaltado, um rei poderoso. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala pelo seu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. Será que podemos dizer como ele hoje? E ele foi responsável pela composição de até mais ou menos o Salmo 72. É um bloco considerável dos 5 blocos, diríamos assim, dos Salmos, né? E ele conseguiu encontrar na sua agenda um tempo para Deus. E talvez é isso que Deus está querendo nos dizer hoje pela manhã. Será que você tem percebido Ele? Como está a sua comunhão com Ele, meu irmão, ao longo da semana? Em tese, em resumo, somos convidados pelo Deus onipotente, onisciente e onipresente, a consciência de sua presença em tudo, em todos e em todo lugar. Que a Igreja de Jesus possa compreender isso. Em primeiro lugar, vamos ver o Deus que tudo sabe, verso 1 a 4. Olha essa oração aqui de Davi, como se você fosse ele aqui. Preste atenção no texto. Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu sabes o que eu vou dizer. Olha que Deus é esse. É um Deus que não pode ser manipulado. É um Deus que não pode ser enclausurado numa estátua. Porque Ele é vivo. Ele está te vendo. Não preciso de ninguém que esteja me fiscalizando ao longo da semana. Onde eu vou, o que eu faço, o que eu digo. Ele está lá. Amém, gente? Tem irmão que vem às vezes falar assim: pastor, eu vi o irmão lá no tal canto, ó. Aí foi mesmo, então se você viu, você estava lá, não? Né? Não precisamos de fiscais do reino de Deus aqui, fiscalizando a igreja. O Espírito de Deus vai com a gente onde a gente vai. O salmista diz: tu me examinas e me conheces. Provérbios 20, 27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor,
E Ele vasculha cada parte do seu ser. O Senhor, Ele penetra em você, Ele mora em você. E Ele sabe o que você está pensando, sentindo ou desejando neste momento. O texto diz que Ele sabe o que eu faço e sabe o que eu penso nos versos 2 e 3. Olha o Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Nossos pensamentos, na maioria deles, são pensamentos fúteis, passageiros. Nós somos tomados por desejos momentâneos, gente. Numa empresa, chefe convidado para um almoço com uma secretária. E ele, de repente, teve um dia meio conturbado com a esposa. E, de repente, ele acha que aquele momento é um escape, é uma saída. Vamos almoçar com outra pessoa para a gente relaxar, né? Não? Numa ocasião dessa, um achava que era o problema e o outro que acha que era a solução. Começa num flerte emocional, diabólico, temporal, e ali acontece uma traição. Amém, gente? Desejos, pensamentos que o Senhor conhece. Tu sabes o que eu vou dizer, capítulo 19, verso 14 de Salmos. Olha o que diz. Se você acha que Deus não sabe o que você está querendo falar hoje aqui, olha aí, ó. E é a oração do salmista. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Deus sabe o que você vai dizer hoje à noite, hoje pela manhã. O que você está querendo dizer para o marido, para a mulher, para o filho. Né? Ele está atento. Na verdade, Ele sabe antes do que nós vamos falar. Deus tudo sabe, gente. Ele está na torre de comando da história da sua igreja. E quando eu penso torre de comando, eu penso logo a aviação. A visão que se tem da torre de controle, né? Os controladores de voo estão preocupados com a chegada e com a saída dos aviões. Me lembro em 2006, um acidente trágico da Gol, o Boeing 737-8EH, que estava mais ou menos a 33 mil metros de altura, 11 mil pés. E aí o avião perde o senso da torre de controle. E naquele momento o avião Legacy da Embraer estava em teste de voo. Mas no momento em que o piloto perde o senso da torre de controle, acontece o acidente. 154 mortos. Porque o avião perdeu o senso da torre de comando. Os desastres da nossa vida vão acontecer quando a gente perde o senso da torre de comando, do Deus Criador do universo e da nossa vida, da sua vida. Como está a sua percepção do Deus que tudo sabe? É por isso que nós temos que constantemente, gente, lembrar daquela música do Kleber Lucas. Vocês cantam comigo? Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Amém? Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali, porque Deus tudo sabe e Ele está na torre de controle da sua vida. Bem, gente? Quando Ele disser, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor.
Então não se desespere quando o caos vier. Não se desespere, Ele está no controle. Agora, o que Deus está mostrando para você que você está fazendo que não é legal, Ele está sabendo, viu? Que escolhas você está fazendo que estão em desacordo à vontade de Deus, Ele também sabe. Em que áreas da sua vida você está insistindo e forçando a barra e Deus está dizendo não. Ou que áreas da sua vida você está negligenciando e Ele está dizendo sim e você está dizendo não. E em que áreas da sua vida você está aperreado, você está ansioso, está desesperado para o negócio dar certo. Ele está dizendo, espera, calma, só adora o meu nome, só fica na minha presença, fica tranquilo, porque eu estou na torre de controle. Amém, gente? A ansiedade vai embora quando o Espírito de Deus entra na minha vida e me traz aquela paz que excede a todo entendimento. Em segundo lugar, o Deus que tudo pode, versos 5 e 6. Olha só, gente, que Deus poderoso nós servimos. Verso 5. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Ele nos cerca, Ele está conosco. Ele tudo pode, Ele nos protege. Mas muitas vezes nos sentimos incapazes de acreditar nisso. E eu diria que essa incapacidade tem a ver com o tamanho de nossa consciência dele. Quanto mais consciência dele, mais senso do seu poder. Quanto menos consciência dele, menos senso do seu poder. O texto diz, me proteges com o teu poder, no verso 5. E olha o que diz o Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então não tenha medo, meu irmão. Enfrenta aí o inimigo de Deus. Enfrenta aí a luta que você está passando. Enfrenta o desemprego com coragem de Jesus. Esse negócio de crente assim meio, fraco, assim, cabisbaixo. Amém, vamos lá, vamos caminhar. Tem CR para você aqui. Tem grupo de relacionamento. Tem partilha aberta. Não se enclausura lá no teu cantinho, não. E fica morrendo na solidão. Jesus está chamando você para a comunidade. Para ser curado. Para experimentar o auxílio de Deus e a sua proteção. Através da igreja de Jesus também. O texto diz também que o conhecimento de Deus é profundo. E o salmista estava extasiado. Tamanho é o conhecimento que Deus tem, o seu poder em relação a Ele. Olha só o que diz Isaías 57:15. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o que vive para sempre diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Que lindo! O Senhor é o Deus que está acima do universo, Ele está nos altos lugares, diz o texto, no lugar todo-poderoso. Ele está para além de nós. Como disse Bart, Ele é o totalmente outro, para além da nossa própria compreensão. Mas a Bíblia diz que Ele habita com quebrantado e contrito de coração. Lá no seu cantinho na semana, irmão, não deixe de estar na presença dEle. Amém? Na espiritualidade do quarto. Aquele momento que você separa, mas também ao longo do dia, no trânsito, quando alguém te fechar, a presença de Deus está lá. Quando você receber a notícia do desemprego, olha, passa no recursos humanos. Infelizmente, a empresa está com corte de funcionários. Misericórdia. É momento de talvez contrição, mas não é momento, meu irmão, de desespero. Porque Deus tudo pode, Ele é o nosso auxílio. Você pode contar com a sua presença. Amém, gente? Essa alegria que temos que ter em Cristo na bonança ou na escassez.
Eu me pego, às vezes, pensando nessa relação de Deus comigo, quando eu estou com a minha filha Giovana. Ela não tem preocupação se a Coelce está paga, não é não? A Enel, né? Já está a Enel já. Se a Cagés foi paga, se o mercantil vai dar. Não está preocupado com isso. Porque ela confia no pai que ela tem. Ela confia que eu sou um pai responsável, um pai que amo. Sabe o que ela quer comigo? Brincar. A palavra dela, quando ela acorda, papai, que hora nós vamos brincar? Não é nem o café da manhã, gente. É brincar. Brincar, 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 brincar. O tempo todo. Porque na brincadeira eu tenho o senso da presença do pai. É um momento lúdico dela. É um momento de estar na presença do pai. E aí eu preciso brincar com ela. Desço lá embaixo no condomínio, a gente brinca nos brinquedos, depois vamos fazer uma pintura, e criança é assim, gente. É uma coisa que termina e vai outra, e outra, e outra. Ela quer o tempo todo brincar. E nisso, às vezes eu me pego e choro na presença de Deus. Porque às vezes eu não consigo entender porque eu não sou como ela em relação a mim. A preocupação que temos, gente, não é a preocupação de um filho. A preocupação que nós temos, às vezes, é de um empregado. O empregado tem essa preocupação em relação ao seu patrão. Mas a nossa relação com Deus não é de patrão e empregado. É de pai e filho. É de senhor e servo, sim, mas é de pai e filho. Por isso eu preciso ficar tranquilo na sua presença, porque Ele tudo pode. Relaxa o seu coração, meu irmão, hoje. Tranquiliza a tua alma. Aquela dor, aquele problema que você acha que é insolúvel, entrega na mão do Pai. Só confia, vai brincar com o Pai eterno. Desperta o teu coração hoje, abre o teu coração e diz: Senhor, eu perdi esse senso da tua presença. Eu tornei a minha relação artificial, plástica contigo. Eu trouxe para mim uma relação fria, longe de um Deus que é juiz, mas não um Deus que é Pai. Que coisa, gente. Agostinho de Hipona disse: Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas sem o homem Ele não quer. Não é que Ele não pode, é que Ele não quer. Em nossa fragilidade, como pessoas que têm um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós, nessa fragilidade que temos, Ele nos chama a participar do projeto redentor dEle, que é resgatar vidas para o seu reino. Que tremendo, gente. Imagine um plebeu que recebe o convite e a missão para ser um mensageiro do reino. Que lindo. Ele nos resgata do monturo. Ele nos resgata do lixo do mundo para uma preocupação maior. O reino de Deus precisa chegar à minha casa. O reino de Deus precisa chegar à casa de outras pessoas. Esta alegria que eu sinto, toda fortaleza pode sentir também. Presença dele entre nós. Perceptível. Que invade essa tenda. Como a brisa desse vento. Quer encher a tua alma, meu irmão. Quer tirar todas as dores. Limpar o teu coração. Algumas aplicações desse segundo bloco. O conhecimento de quem Deus é e do seu poder me fazem caminhar seguro neste mundo cheio de incertezas. A nossa maior certeza é a incerteza. Mas nas incertezas do mundo temos a certeza de Deus. Ele não nos abandonará. Ele está conosco, meu irmão. Então levanta a tua cabeça hoje aí. Para de, como diz o cearense, budejar da vida. Os budejadores do Velho Testamento não entraram na terra prometida, viu? Só 2 pessoas que celebraram a Deus. Foram crentes
maravilhosos do Velho Testamento, que pela sua perseverança tiveram coragem de vencer as lutas. Josué e Calebe, que sejamos como eles. Se conheço o amor e o poder do Pai, não tenho medo de nada e de ninguém. Meu Pai está comigo. O pastor Armando conta a ilustração de que ele tinha um pai bem baixinho, né, pastor? Sergipano aí. Mas no meio do furdunço, para passar no lugar perigoso, ele não tinha medo, porque o pai dele estava com ele. Um sergipano pequeno, mas é o senso da presença de Deus Pai, quem nos faz corajosos e ousados, meu irmão, nesse mundo, para a glória de Deus. E por fim, o Deus que está em todo lugar. Ele tudo sabe, Ele tudo pode e Ele está em todo lugar. Veja a descrição do salmista nos versos 7 a 12. Primeiro, não posso escapar da sua presença. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da sua presença? Se subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ou ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Ele está lá, irmão. Se você nessa semana deu uma viajada aí, na sua vida espiritual, né? Foi para lugares que o Senhor não aprovou, Ele foi com você. Ele não te abandonou, não. Só que Ele não gostou nem um pouco, né? Porque isso te afasta da comunhão. Isso te afasta da percepção de quem Ele é. Vai enclausurando a tua mente. Vai cauterizando a sua mente. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Mas talvez hoje aqui pela manhã, Ele está te chamando para perceber sua presença, que Ele esteve lá, mas Ele quer te chamar ao arrependimento hoje. Tem nova chance, tem nova vida. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Não podemos fugir de sua presença. E ainda assim a escuridão não pode ofuscar a luz da sua presença. Verso 11. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Amém, gente? Nas trevas que de repente a gente viveu essa semana, Deus estava lá também. Porque Ele não faz diferença entre luz e trevas. Jeremias 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Não, também sou um Deus de longe. Poderá alguém esconder sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? A presença de Deus toma esse lugar. Toma essa natureza, toma a história, toma o controle da sua vida. Nós não podemos fugir da presença de Deus como Jonas fez. Deus tinha um propósito. Nínive, difícil, gente má, gente perversa. Mas Ele não quis a dor. Ele pediu uma oportunidade para o elemento contraposto, Tarsis, atual Espanha. O lugar do prazer, o lugar do deleite, mas sem Deus. De repente nós temos sido Jonas, irmão. Estamos fugindo da presença de Deus. Estamos fugindo do que Ele quer para nós. E ainda, para terminar, final do Salmo. Deus Criador que merece ser adorado. Diante da onipotência, da onisciência e da onipresença desse Deus. Olha o que o salmista diz. Dos versos 13 em diante, é o que nós chamamos de salmo imprecatório. É o desejo do salmista de que o mal no mundo seja extirpado, né? Porque para o judeu o pecado se materializa no pecador. E para eliminar o pecado tem que eliminar o pecador. Então não que ele está querendo a morte dos seus inimigos aqui.
Em última análise, ele quer que o mal seja extirpado do mundo. Olha os versos 13 em diante. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ter temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei muito bem disso. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Era assim que Deus estava te vendo, meu irmão. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que tu me destes foram para viver, estão escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, eu estou contigo. Veja os versos 19 em diante. Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Contra ti falam coisas ruins. Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são os meus inimigos. Porém, o mal vai ser extirpado no mundo. Temos a consciência disso em Cristo. O Senhor Jesus virá resgatar a sua igreja. E nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, teremos corpos glorificados. Gente, essa consciência, o fim já está certo. Os reinos da terra um dia serão do nosso Cristo. Mas até lá, tenhamos a consciência que nós, como Davi, não somos fruto do acaso. Deus interveio na gestação da sua mãe e desejou que você viesse a esse mundo para a glória do nome dele. Não importa se a sua mãe foi abusada, se o seu pai foi um crápula, um déspota, o fato é que Deus quis que você nascesse para a sua glória. E tem um propósito na sua vida. Amém, gente? Ele nos chamou. O texto, então, ao final dos versos 23 e 24, diz o seguinte: diante desse Deus maravilhoso, que me criou, que criou o universo, as minhas palavras não podem ser outras a não ser a de Davi. Deus, examina-me e conhece o meu coração. A banda pode subir. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Que seja a nossa oração hoje, meu irmão. Que você saia daqui hoje impactado por essa presença e você seja desafiado a ter a consciência de que Ele está com você ao sair daqui e durante toda a semana. Ele é onipotente, Ele tudo pode, creia nisso. Ele é onisciente, Ele tudo sabe, Ele vai permitir sobre a sua vida apenas aquilo que você pode suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não vem sobre nós nenhuma dor que nós não podemos suportar. E essa dor que vier, saiba que Deus não vai desperdiçar. Como disse o fundador do Celebrando da Restauração, Deus não desperdiça nenhuma dor. E por fim, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Que você tenha consciência disso. Nós vamos cantar mais uma música. A música do Salmo 139. Em coração contrito aí. Deixa Deus falar com você. Para que a gente possa, junto com Ele, ter essa consciência de que Ele está conosco em todo o tempo. Vamos cantar.